sabem o que perdem. Não sabem. Se um seminarista já não vibra hoje com a arte, Dom Oscar estará triste no céu. Mas como no céu é só alegria, ele estará alegre. Vamos pedir que interceda por nós. Vou começar pelo autor, o Padre Camate, filho desta casa, filho de Benguela, nasceu em 1993, é muito mais novo, todo anjinho. Sacerdote diocesano, estudou aqui com muito empenho, fez aqui filosofia e teologia, daqueles seminaristas mais comprometidos com a casa. Foi zelador aqui, foi zelador lá. O primeiro a despertar, o último a dormir. Fez muitos milagres nessa casa. Não há como descrever. Aí veio o Padre Júlio também. Bem-vindo, Sr. Padre Júlio. Padre Camate, uma vez ordenado, ou então terminado o seminário, trabalhou no seminário de teologia, sendo ecônomo, dando continuidade com um projeto que se chama Legem. É dessa escola. É o herdeiro mais direto da Legem, que depois passou a tradição ao Padre Maurício. Isso é uma tradição. Uma vez ordenado, foi enviado a Portugal e foi ordenado por sua eminência, Cardeal Dom José Tolentino Calaça Mendonça, que é o prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação na Curia Romana. Atualmente é isto ainda. É o ministro da Educação do Vaticano. Foi ordenado pelo ministro da Educação do Vaticano, quer dizer, pelo cardeal que responde pela cultura e educação no Vaticano e a nível da Igreja. Portanto, consequentemente, um amante da poesia, um homem que passou por aqui declamando poemas interessantes e por isso ele nos oferece esta obra. É uma graça. A obra foi publicada em Portugal, em Coimbra, no dia 19 de abril do corrente ano, com a presença do bispo de Coimbra, Dom Virgílio, com os administradores, lá não sei como é que eles chamam, os chefes do conselho, do distrito, os da cultura, quer dizer, o Pula não perde tempo. Tudo que é publicação, eles aparecem. Qual é a novidade? Essa é a primeira coisa que eles fazem. Qual é a novidade? É por isso que eles estão muito longe. Porque estão sempre à procura de novidade. Apoiam. Teve apoio, Padre Camate. Esta obra vai custar 2.000 kwanzas, graças aos apoios daquela gente que promove o estudo e a investigação. Por isso está muito longe. Porque o segredo do desenvolvimento está no estudo. Pois bem, parabéns a ti, Padre Camate. Permita que lhe trate por tu. E parabéns a todos os teus benfeitores. Agradecemos especialmente ao bispo que te acolheu lá, mas em primeiro lugar ao bispo que te enviou, nosso querido bispo Dom Antônio Francisco Jaca. Poesia. O que é poesia? O que é que os gregos pretendiam com a poesia? Poieo, criar. Eles queriam criar. Vocês sabem que a Europa está cheia de dificuldades a nível de temperaturas. São temperaturas muito frias. É preciso inventar. Então eles precisam criar para desenvolver. Preciso produzir pontes para transpor de um lado para o outro. Preciso produzir roupas para se defender do frio. Criar. A isso os gregos chamavam de poieo. Criar. E depois, poiesis. A ação. Portanto, o homem se dá para uma ação. A criatividade. Mas acontece que a criatividade não pode ser apenas física. É preciso a criatividade espiritual, é preciso cultivar o espírito. Tal é assim que nasce a poesia, intrinsecamente ao homem, não é ligada ao homem. A poesia como necessidade de exprimir artisticamente o que habita na alma. Sejam os sentimentos coletivos, quando se cantam as façanhas de um povo, por exemplo, os que já leram Ilíada e Odisseia de Homero, que são praticamente os primeiros textos da literatura grega, é um texto poético, embora
pouco depois, nós nas nossas literaturas catalogamos por gênero épico, mas é predominantemente poético, apesar de que se cataloga como épico, porque é uma epopeia. A poesia serve para exprimir tanto o diálogo, o encanto da natureza, diálogo com a natureza. Todas as culturas também têm o diálogo com a divindade. Basta ver, quem já leu o livro Cantares do Nosso Povo, de Raul David? Quem já viu? Recomendo essa obra. É uma obrita muito pequena de um escritor do Cubal, acho que é do Cubal, desses mais velhos e antigos. Raul David, que dizem que ao atardecer ele se sentava aí na estação do Cubal a escrever os seus poemas até a altura que ele faleceu. Cantares do Nosso Povo. Ele recolhe muitas canções tradicionais nossas, de festas, de mortes, de tristezas, de alegria, enfim, e as retoca artisticamente. É um poema lindo, vão lá ver. Procure este livro, é muito interessante. Portanto, são canções tradicionais que depois passam a ser escritas. Para isto serve a poesia. Mas também para exprimir sentimentos pessoais, para recriar a vida. Porque claro, a vida não cabe nas nossas hipóteses e nos nossos raciocínios. Vai muito mais além. Dizem que, os psicólogos dizem que o sonho é guardião do sono. As noites em que você melhor dormiu são aquelas noites que você sonhou. Quer dizer, a mente humana é tão densa, está cheia de preocupações e está sempre a processar. E você está em vida. Amanhã tem uma prova difícil do Padre Lombe. E aí você precisa se preparar bem, porque é uma prova séria. Vai fazer com bateria, mas vai ficar difícil na mesma. Então você começa a pensar, como é que vai ser essa prova? Como é que vai ser essa prova? Você quase não dorme a pensar nos conceitos, como é que vou responder, se perguntar assim. E você não dorme, fica a processar. Depois você pensa lá os problemas de casa, do primo, daquele primo que comeu uma katana, daquele que não sei o quê, os problemas que nunca acabam, do sobrinho, daquele que lutou na rua, muitos problemas aqui na cabeça, e você quase não dorme. Então, o milagre da natureza, o que faz? Te dá um sonho como antídoto dessas perturbações. E então você dorme. Isso quer dizer que o sonho é o guardião do sono. Para que haja sono, você precisa sonhar. Ele te ilude com um sonho, com um episódio. E para você poder dormir, a natureza é milagrosa. Assim é a poesia para a vida. Quer dizer, é um lugar onde você pode projetar o impossível. É lugar de realizações. Ao mesmo tempo, é um ponto de partida para ir à realidade. Foi sonhando que as grandes sociedades evoluíram. Foram os pequenos poemas dos nossos grandes autores, dos pais da nossa pátria, Angola. Vocês podem ler Sagrada Esperança, vão ler os poemas, vão ver outros poemas de outros grandes autores, Cordeiro da Mata, o Anhangachito. Nossos poetas que projetaram a pátria foram sonhando, foram cantando, terra livre, terra nossa, nossa mãe, tu me ensinaste a esperar. Foram sonhando. A poesia é lugar para projetar a realidade. Para isso serve a poesia. Até sobre os amores. Dizem que na Grécia Antiga havia uma tal chamada Safo. Safo era uma poetisa, mas também era uma grande filósofa. Quando fosse lá um homem lhe conquistar, ela perguntava: qual é o substrato noético e metafísico da tua paixão? Em que movimento os deuses te movem para que tu possas realizar essa paixão? E então os homens tinham medo de conquistar Safo. Por essa razão ela viveu sempre solteira. E tinha um marido imaginário, um namorado imaginário, a quem ela compôs muitos poemas. Dizem que um dos poemas mais famosos é uma ode. Ode quer dizer que é José. Ode. Poema de exaltação, escrito de 4 estrofes, 4, para exaltar alguém. Dizem que ela exaltava o seu amado. Igual aos deuses me parece. Quem a teu lado vai sentar-se? Quem saboreia a tua voz?
mas as delícias desse riso, que me derrete o coração e faz bater sobre os meus lábios. Assim que vejo esse teu rosto, quebra-se logo a minha voz. Ficam-me surdos os ouvidos e os olhos cegos de repente. Transpiro e tremo ao mesmo tempo. Vejo-me verde mais que a erva. Só por acaso é que eu namoro. Dirigido ao amado imaginário. Porque não era possível o amor concreto. 4 séculos depois apareceu um outro tal chamado Catulo. Já em Roma. Disse não, esses poemas todos, Catulo era também muito infeliz nos amores. E então projeta a vida por meio da criação desses poemas, respondendo a Safo. Dizia que aqueles poemas todos que Safo compôs, segundo ele, foram compostos para ele. Então passou toda a vida a escrever poemas, respondendo cada poema de Safo. A poesia, lugar de projetar a vida. A poesia serve para cantar, recriar a vida, sonhar, dar voz aos sem vozes e aos sem vés. É ser profeta da esperança. É com isso tudo que nós podemos afirmar que o Padre Albino Camate nos leva a ver a vida, a sonhar, a projetar, a cantar. São versos dourados que brotam do coração de um jovem poeta. Doce centelha sobre a alma. Poemas da adolescência, poemas da juventude, poemas de um seminarista, poemas de um sacerdote. Vemos aqui neste livro a vida que desabrocha em um espiral ascendente, que outra coisa não busca senão abraçar o eterno. Ele abraça a eternidade, suspira, sonha, vai muito mais além. Como todo poeta que sabe tecer palavras, o Padre Albino Camate, nestes seus versos, dá voz aos sem vozes. Tem uma sensibilidade refinada ante a miséria humana, uma audácia serena, capaz de não normalizar o anormal. Gosto de um poema aqui na página 59. Na página 59 vamos encontrar um poema lindo que diz: crianças trabalhandas vão correndo dali a colar, dançando ritmos fedorentos, espalhados em todos os lados. Vivem em restos de prédios e pontes residenciais, entre socos e sacos lençóis. Fazem as tranças da vida, com muitos contornos e enfeites no rosto, todas cheias de compridas histórias. Sorriem ao vento, cantam ao sol, são sem rosto, ninguém as vê, ninguém jamais as viu. Que sensibilidade! Só o poeta é capaz de fazer isso. O poeta é sensível. Há muita gente que passa pela cidade e não vê nada. Outros veem, mas podem não saber exprimir. Exprimir é privilégio particular do poeta. Terminando, o poeta vende nos sonhos, pinta com variadas cores o universo da complexidade humana. Como ele mesmo canta em um trecho: a vida é para ser beijada e amada. A todos os leitores, eu desejo uma agradável viagem por estes versos, cheios de imagens e metáforas. São versos que olham com paixão para a criatura humana, olham com ternura para o homem, para a beleza do universo e para o Criador. Está aberta a sessão de diálogo. Podemos perguntar o que quisermos ao autor sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua vocação, sobre os seus sonhos, sobre a obra, sobre o poema que mais lhe impacta. Bênçãos a todos e muito obrigado.
apresentação da obra. Portanto, com esta apresentação, fez-se a abertura à sessão de intervenções e diálogo. Portanto, qualquer inquietação ou uma pergunta, podemos, é um momento. Para tal, vamos agora fazer o registro de 4 irmãos que queiram intervir. Desculpe, então não são só perguntas, também pode ser partilhas. O que é que você acha sobre a arte, sobre a poesia, sobre o Padre Camate? O que é que te marcou do Padre Camate? Como é que motivou a tua vocação? Também esse é um momento vocacional. Muito boa tarde a todos. Eu sou José Arão, seu padre, e a minha preocupação... Tenho duas questões essencialmente. Parabenizo em primeiro lugar pela obra, que a minha primeira questão relativamente à obra é a razão do título, em primeiro lugar, visto que os poemas trazem diversos temas, porque o autor poderia preferir, se calhar, dos vários, nomear um em representação, digamos, que possa simbolizar ou traduzir todos os poemas que estão presentes, e aí há muitos temas, como fez muito bem o prefácio do São Padre Lombe, que são textos que vêm de muito longe, congregam da infância, a juventude e também do sacerdócio. Então eu queria saber a primeira a razão do título da obra. A segunda questão, no contacto que tive com a obra, e também gostaria de adiantar, parabenizando, os textos todos já têm idade, no sentido de já serem maduros. E uma das grandes novidades que o São Padre traz, observando, é a metáfora, um pouco de hipérbole, e em alguns outros textos fui observando ironia. Sabemos nós que a subjetividade é a matéria da lírica, e um dos grandes problemas que temos hoje é pecarmos contra a subjetividade. A juventude hoje parece que já não considera tanto a possibilidade da subjetividade. Claro, é um problema que se calhar já começou com o romantismo. A minha questão é, o que é que o senhor padre acha, ou qual é o espaço que a subjetividade, porque no trabalho do senhor padre há mais estética, sim, há mais estética. Talvez também isso devemos levar em consideração o destino, ou para quem se destina ao trabalho. Qual é o espaço que a subjetividade tem na literatura ou na arte que o São Padre traz? Bem, também parabenizamos primeiramente pela linda obra, lindos poemas e profundos. E passamos a mensagem segundo a qual Vitória obtenta, surpreende-me incita a terror optatorum, traduzindo os parabéns conquistados que estimule o mestre a conquistarem mais outros parabéns. Agora, visto que estamos na filosofia, academia, a obra já está tal como disse, os poemas estão lindos e profundos e não suscitaria dúvidas, contudo, ele me suscitou e vou expô-las. A primeira, apeguei-me mais no texto-chave, que é introdutório, que introduz e conclui a obra, Doce Infância. Amei bastante. E aqui no versículo, no sétimo verso, doar-se, começa assim, doar-se a gargalhadas por uma folha caída. Uma apreciação que faço é o verbo doar, parece que rege a preposição a. E doar-se a gargalhadas dá-me a entender que o objeto que vem aí é indireto, que seria mais ou menos doar-se
a gargalhadas por uma folha caída. Neste caso, o A seria craseado. É a primeira apreciação que faço. Doar-se a que o padre responde a gargalhadas por uma folha caída. Penso, eu não sou poeta, mas penso que certo. E o outro verso, abraçar o vento, cheirar a lua. A seguir, abraçar o vento, cheirar a lua. Também amei, mas cheirar a lua. Qual é o sentido? Será que é mesmo subir, cheirar a lua? Sim. Ou então, não sou poeta, tal como disse, não sou poeta. Se este não é o sentido, subir e montar a escada para cheirar a lua, então seria mais ou menos cheirar a lua. Neste caso, o A seria contraído. Neste caso, cheirar a lua, a meu ver, daria o sentido de exalar a fragrância, a elegância, a beleza toda da lua. Então, se for esse sentido, também seria craseado o A. E, finalmente, o poema também dos poemas, ainda bem que o mestre o amou, Padre Olombe, eu também o amei, o poema que está na página 59. Começamos, Crianças Trabalhandas. Foi interessante, gostava de entender esta nova expressão, trabalhandas. Eu comecei a fazer aqui confusão, trabalhandas, isto no hebraico pode passar, neste caso auristo presente. No latim pode passar com o supino presente, mas agora em português, como justificar? São estas pequenas preocupações que me fizeram sair da cadeira. Obrigado. Temos ainda espaço para 2 intervenções. Pronto, então damos a palavra ao Padre Albino Camate para poder então responder às inquietações dos irmãos. Muito obrigado. Antes de entrar nas questões, eu gostaria de agradecer a esta casa que nos viu a nascer, porque boa parte destes textos que estão neste livro foram declamados aqui, neste palco, onde neste momento encontro-me sentado. Boa parte destes textos nasceram destes claustros, debaixo dessas árvores. Boa parte destes textos nasceram destes quartos. Boa parte destes textos nasceu neste quintal. Padre Antônio Francisco Custódio, muito obrigado pela presença. Em representação às direções destas 2 casas, Padre Adriano Olombe Ângelo, muito obrigado pelo prefácio. Este é um agradecimento. Este é um agradecimento profundo que vem de muito longe, porque fomos introduzidos pelo Padre Olombe na poesia. Se calhar muitos já não sabem, porque parece que já não existe. Nós tínhamos criado aqui, quando estive na filosofia, um grupo, PALBP, Peregrinos à Arte Literária do Bom Pastor. Tudo porque dentro da academia a poesia encontra-se um bocadinho, não digo esquecida nem abandonada, porque está dentro da Comissão da Cultura, mas nós temos uma comissão independente da música, temos a comissão de teatro e a poesia estava um bocadinho vaga. Então nós achamos por bem criar um grupo, Peregrinos à Arte Literária do Bom Pastor, não para fazer frente, mas para que os poetas tenham um espaço de expressão. Este grupo já não existe.
Academia Santo Agostinho. Já não existe. Esse grupo já não existe. Mas ainda deixamos. Mas ainda há poetas, sei, poetas. Ainda há poetas. Tá bem, então eu agradeço uma vez mais a todos. Agradeço a minha querida amiga, a mamãezinha que está aqui, a minha mãe, a minha irmã, o meu tio, aos meus colegas do liceu, vejo o Isaac. Não sei se está aqui alguém do Politécnico, a Sofia, disse que viria. Não está. Mas pronto, a todos eu de coração agradeço-vos também a vós. Não passa muito tempo, eu ainda não sou desconhecido aqui nesta casa e continuará a ser a minha casa. Sou conhecido por todos, pelos filósofos, pelos teólogos, então eu estou em família, estou verdadeiramente em casa. Por isso é que de coração agradeço-vos a todos. A razão do título, 12 centelhas sobre a alma, não está muito bem expressa a imagem que está na capa, mas é possível dizer que é uma acácia. É uma acácia. Então este livro surge também nesta altura como homenagem à nossa cidade das acácias, a cidade de Benguela, que completou dia 17 e ainda estamos no mês de Benguela, como se diz, maio é Benguela, completou mais um ano, 407 anos. Este livro é também homenagem a este grandioso continente, a África, que amanhã completa mais um ano, dentro dos seus desafios, de suas conquistas, da sua caminhada, ainda lenta e, como sabemos, cada vez mais lenta. Este livro é também uma homenagem a alguém que eu não conheci. Está aqui na página 3. A ti, Pai. Eu procuro dedicar este livro ao meu Pai e que nos céus interceda por todos nós. Doce centelha sobre a alma. Eu procurei expressar, apesar de encontrar ou de procurar expor neste livro, muitos textos que parecem tristes. Para quem já leu o livro ou conseguiu folhear, encontra aqui uma variedade de temas, como disse o José. Encontra aqui uma variedade de temas, de textos que manifestam alegria, textos que manifestam tristezas, de textos que manifestam também ambiguidade. Doce centelha sobre a alma. Surge assim o título deste texto para contrapor todos os textos tristes que se encontram neste livro. Centelha é uma luz, é também uma planta, mas eu procurei expressar como sendo uma luz pequenininha que acenda lá no fundo dos nossos olhos e que esta luz seja doce, em função da mensagem que ela nos transmite. Esta luz encontra-se na minha alma, encontra-se em mim, em função dos meus sonhos. Em função dos meus sonhos. Por isso mesmo é que este livro é uma pequena expressão daquilo que eu tenho na alma. Daquilo que eu tenho na alma, daquilo que eu vivi, experiências de vida, pouca ainda, mas experiência de vida, e sobretudo daquilo que eu procurei observar, aquilo que está em frente de nós, que nós vemos, mas também aquilo que nós sentimos. Doce centelha, José, onde é que está o José? Doce centelha sobre a alma é a expressão do meu sonho, daquilo que eu tenho mesmo na minha alma.
E eu sei, procuro assim fazer. Sei que existe uma luz acesa na minha alma, como existe em todos nós. É importante termos em conta, já na segunda questão, termos em conta, sim, aquilo que são os pilares tradicionais da literatura, no caso, poesia, termos em conta as rimas, termos em conta a figura de estilo, termos em conta tudo aquilo que nós sabemos sobre a poesia. A subjetividade nesta obra, e não só, é necessária, de uma maneira geral, é necessária. Mas este livro é um pequeno ensaio porque é o primeiro. E como disse, este livro, os textos que compõem este livro foram declamados aqui. Então, eu procurei estar à vontade. Eu procurei ser eu mesmo. Na explanação de cada texto que aqui está. Não procurei ignorar, sim. Por isso é que alguns textos apresentam este rigor, poucos deles. Mas eu procurei ser eu mesmo, numa maneira de expressar-me. Para poder encontrar, sobretudo, a arte e poder expressar esta arte, mesmo que influenciada pelo romantismo, como disse o José, mas procurei tirar as cadeias que às vezes nos deixam presos e ser cada vez mais livre. A outra questão, o Padre Adriano disse que ia responder. Dar-se a gargalhadas. Não é isso? Exato. Então, o nosso linguista, nosso jovem Eduardo, pesquisador, jovem empenhado, muito bem, uma pergunta muito inteligente. Primeira questão, o poeta é livre. O poeta é livre, esta é a primeira questão, tem toda a liberdade. Pode criar novas palavras, pode algumas vezes... Exatamente, crianças trabalhantes, pode criar novas palavras. Depois vai passar para essa pergunta? Crianças trabalhantes? Ok. Pode criar novas palavras e pode inverter a ordem. Enfim, claro, só não pode cometer erros gramaticais. Por exemplo. Agora, para este caso, o poeta aqui não é obrigado a obedecer a crase, não é obrigado a observar o complemento indireto, neste caso, com as, na medida em que a palavra também pode aparecer em muitas situações sem artigo. Como é que se forma a crase? A crase forma-se pelo processo inverso. Quando é que você vai saber se pode dizer vou ao lubito ou vou a lubito? É pelo processo inverso. Quando é que você vai saber que vou ao lubango ou vou a lubango? Pelo processo inverso, para saber se a palavra é neutra, não é? Ou então tem artigo, pode levar artigo. Então, o processo inverso, para o caso de cidade, por exemplo, é cidade do Lubito. Desde o momento que você sabe que é cidade do Lubito, então você pode dizer vou ao Lubito. Mas atenção, você também pode dizer vou a Lubito. Porque em muitas situações, Lubito pode aparecer sem artigo. De onde é ele? É de Lubito. Mas também se pode dizer, não erro. Gargalhadas. Ao estilo de gargalhada. Você fala, houve artigo aí? Não houve. Ao estilo de gargalhada. Significa que também a palavra em muitas ocasiões pode aparecer sem artigos. Neste sentido, o poeta tem toda a liberdade para deixar a palavra gargalhadas sem artigos. Então fica só com a preposição a que pertence ao verbo, doar-se a gargalhadas. E fica muito mais elegante, porque ele deixa no indeterminado. Aqui o que o poeta fez, no fundo, deixou no indeterminado, quer dizer, numa espécie de neutro, a questão de gargalhada. Não quis definir gargalhadas, está no indefinido. E tem toda a razão, tem mais beleza estética neste caso. Muito bem.
Não é sofisma, é? Isso é argumentação séria. Crianças trabalhandas. É uma criação este termo, dentro da liberdade daquilo que nos oferece a poesia em si. Nós temos muitas crianças dentro das nossas cidades, dos nossos bairros, e sobretudo nas nossas cidades, ou também nas nossas praças, crianças zungueiras, e eu procurei expressar aqui este trabalho contínuo da criança. Podia ser um gerúndio, sei que podia ser expresso noutro termo conjugado de uma outra maneira, mas o que espoletou em mim foi isso, procurar expressar a imagem que estas crianças apresentam como um trabalho infantil. Crianças trabalhandas, aquelas que trabalham sempre. As que trabalham sempre. A lógica foi mais ou menos essa. Podia ser crianças trabalhando, se for para pôr no gerúndio, crianças trabalhando, mas eu procurei expressar e se calhar, mas também crianças com trabalhandas. Não existe este termo trabalhandas, mas eu usei em função mesmo da liberdade que a poesia nos confere. Está aqui também um texto que eu queria partilhar. Eu pedi uma ajuda. Se calhar os mais novos que estão aqui já não conhecem esse termo. Na página 60. O bicau e o bicaueiro. Eu pedi esta ajuda ao Padre Cavaco, falei com o Padre Adriano, falei com o Padre Bonifácio. Não sei se vocês conhecem o que é o bicau. O bicau. Só os mais velhos, não é? O bicau. Depois da Guerra Civil em Angola, daquela pobreza extrema que o país viveu, mesmo que ainda viva, não sendo extrema se calhar, mas o país viveu uma pobreza extrema, vindo da guerra, e surgiu o termo bicau como migalhas, daquilo que as pessoas, deitavam, comiam um pastel, deitava fora o resto, e chamávamos bicau naquela altura. E o bicaueiro é alguém que apanha o bicau. Muitos de nós fomos bicaueiros também. Muitos de nós. Então, é um termo que, no rigor, português não existe, mas este é um português nosso, um português misturado com o nosso umbundo, o bicau e o bicaueiro. Todo o bicau cai no olho, enxugado pela noite redonda, depois de tantas salivas. Bingo! Um bicaueiro vê o bicau. Agora um compreende o outro. O vulcão solenemente voa. Este vulcão que voa, para não ser a lua, o cheiro da lua, mas o vulcão que voa é a fome que desaparece em função do bicau que eu apanhei. O vulcão solenemente voa e os membros chamam o arco. Os membros são os mesmos membros superiores. Os braços que chamam o arco e acabam por ganhar força em função do bicau que eu apanhei. Pronto, dia vencido, batalha esquecida. Quem nunca provou um bicau não conhece o bicaueiro. Eu tive dificuldade de ser ao bicaueiro, conforme escrevi aqui, o bicaeiro. Mas pronto, da ajuda que eu pedi, muitos disseram que podia ser o bicaueiro. É uma invenção também, não oficial da língua portuguesa. Mas questões?